Vamos volar ele também, ó. Dois? Dois? É Um do... da Pastor e um da Urubupungá. Esse da Urubupungá, de vez em quando eu vejo um. Ah lá, um G7. Ô, caminhão. Cara, eu acho que eu nunca te contei essa história, mas teve um tempo que eu vim aqui pelo menos uma vez no dia, tirava foto de um ônibus e voltava pra casa. Ah lá, mais um G7, um Millennium 4 aí. Você acredita que eu tirei a foto do mesmo ônibus 2 vezes? 3 vezes? Caramba, meu! Primeiro veio um Cometa, um G7, eu tirei foto dele em 2 dias completamente diferentes, o mesmo ônibus, indo para destino diferente, ó, 1040. Ah lá, 1040. Aí outro dia eu vi um da Taipas Tour. 2 dias, mano, eu tirei 2 dias completamente diferentes. Na semana eu tirei foto do mesmo. Nossa! Olha lá, o 686. 688, mentira, o 688. Eu vou achar as fotos lá. Outro que eu considerei foi uma Volare, mano. Só, acho que é o. Qual que é mesmo? Aquele 561 ou 745? é o que faz a 19 aí.